Olá, sou a professora Jaqueline França e nós vamos entender hoje como se dá a formação de clones. A clonagem é um processo, pode ser de forma natural ou também artificial, em que são produzidas cópias fiéis de outro indivíduo, homem, animais, etc. Ou seja, a clonagem é um processo que formará um clone. Os tipos de clonagem pode ser de forma natural, como eu falei anteriormente, e de forma artificial. A de forma natural acontece, por exemplo, na reprodução assexuada de bactérias, como nós estamos vendo aqui, né? O DNA ele se duplica e aí nós teremos dois indivíduos idênticos ao anterior. Assim também como a formação de gêmeos, certo? No caso de gêmeos idênticos, nós teremos também uma clonagem natural. E a clonagem artificial, ela pode ser reprodutiva ou ela pode ser também terapêutica, que a gente vai especificar esses dois tipos mais à frente. Como eu já expliquei anteriormente sobre a clonagem natural, certo? Eu vou falar agora sobre a clonagem artificial reprodutiva. Então, uma ovelha da qual se queira clonar, eu vou retirar uma célula qualquer do organismo, que não seja uma célula germinativa, obviamente tem que ser uma célula somática, diplóide, que contenha o número total de cromossomos dessa espécie. E aí eu retiro dessa célula o núcleo e descarto o restante da célula. O que vai me interessar é o núcleo, que contém todas as características que eu quero clonar. E aí pego outra, né, ovelha, e qualquer, né, porque só vai me interessar dela a célula germinativa, ou seja, o óvulo, e vou retirar, vou descartar o núcleo desse óvulo. Por quê? Porque o núcleo desse óvulo só vai conter a metade do número de cromossomos. E aí sim, eu vou pegar o núcleo de interesse e vou implantar nesse óvulo. Aí vai acontecer a fusão. E por que tem que ser o óvulo? Porque o óvulo, ele já é especializado, né, para o desenvolvimento do embrião. E aí, o que foi que aconteceu aqui? A partir do momento que eu coloquei um núcleo diploide, não precisou acontecer fecundação, certo? Esse óvulo aqui, ele já vai conter, certo? O número total de cromossomos para poder desenvolver o embrião. Então, vai acontecer, né, as sucessivas mitoses e a partir do momento que eu já tiver um determinado estágio, eu posso implantar esse embrião dentro de uma ovelha também qualquer, certo? Porque as características de interesse já estão aqui. Então, essa ovelha, ela só vai servir, digamos assim, de uma barriga de aluguel, né? Então, ela vai servir, né, para finalizar o desenvolvimento desse embrião. Então, aqui é o mesmo processo, né? Não vou detalhar com tanta ênfase como anteriormente, mas a gente tem aqui o sapo A, o sapo B. O sapo A, ele doou o quê? O sapo A, ele doou o ovo, certo? E aí a gente destrói o seu núcleo, né? E vai usar apenas a sua estrutura. E nesse caso, o sapo B, ele vai dar o núcleo, ou seja, a carga genética. Então, obviamente, que o clone vai ser o clone do sapo B, que doou o seu material genético. A clonagem, né, ela é realmente de interesse econômico e social. Por quê? Porque eles podem desenvolver animais resistentes a doenças, né, carne de boa qualidade, animais que estão em risco de extinção também podem ser clonados, ou, por exemplo, quando tiver uma doença rara que se queira estudar, e aí, para não mexer com o indivíduo, eles clonam e estudam, né, essa doença a partir do clone formado. Já a clonagem terapêutica, né, até esse estágio aqui vocês conhecem, ó, esse momento aqui todo a gente viu anteriormente, certo? Que seria o quê? Pega-se um óvulo, né, sem o núcleo, pega-se uma célula somática, retira o núcleo, né, que é o núcleo de interesse que eu quero realmente clonar, certo? Faço a fusão desse núcleo com esse óvulo, né, com o núcleo descartado, e aí o que é que vai acontecer? Vai desenvolver, né, clones desse embrião, dessa pessoa aqui, no caso, desse doador, né? E só que o meu interesse agora, né, na clonagem terapêutica, no caso, será as células desse embrião. Então, esse embrião, ele não vai ser implantado em outro ser, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou cultivar essas células, ó, criar um meio de cultura dessas células pluripotentes,
certo? Pluripotente quer dizer o quê? Que essas células, elas têm o poder de se diferenciar em outras células, como por exemplo, nervosa, óssea, tecido muscular e etc, certo? E, obviamente, né, eu posso retirar uma célula dessa e implantar em um determinado órgão que está com problema, como por exemplo, um câncer, né, diabetes, mal de Parkinson, alguma coisa desse tipo, como por exemplo também uma leucemia, certo? E essas células, elas podem regenerar, certo? E se diferenciar nas células do órgão no qual elas foram implantadas. Então, para entendermos melhor, né, falamos também de células-tronco, né? São células que elas podem se diferenciar, por exemplo, gerando outras células-tronco, ou elas também podem se diferenciar em diversos outros tipos celulares, como eu falei há pouco tempo, né? Nós encontramos essas células-tronco, principalmente, né, as de maior interesse, a do blastocisto, ou seja, as que estão presentes no embrião. Então, alguns embriões que eles são descartados em clínicas, né, de fertilização são muito utilizados para a retirada de células-tronco, certo? O cordão umbilical, gente, no cordão umbilical não tem células do embrião, já são consideradas células maturadas, células maduras, certo? Mas também podem ser utilizadas não com tanta potência, né, de diferenciação quanto estas, certo? Nós também podemos encontrar no tecido nervoso, na córnea, né, pele, anexos, músculo, na polpa dentária, no sangue, no tecido adiposo e principalmente na medula óssea, certo, gente? Cuidado para não confundir medula óssea com medula espinhal, certo? Eu já expliquei também em outra aula, ok? As de maior interesse é a do blastocisto, ou seja, a do embrião, que tem a maior potência, ela é totipotente, certo? Ela tem uma potência muito maior em termos de se diferenciar em outras, né, em variadas células do organismo. Uma palavra, né, não tanto comum é o xenotransplante. O que é o xenotransplante? Como eu falei anteriormente, né, na clonagem terapêutica seria a implantação daquelas células totipotentes, né, em um animal, né, de uma espécie diferente, e aí ele pode desenvolver um determinado órgão, e esse órgão futuramente, né, se estiver dentro dos conformes, ele pode ser transplantado para a espécie que doou a célula-tronco. Falando agora de uma previsão de quando se tornará viável, né, xenotransplantes de porcos para humanos, por exemplo, já está iminente, no caso já está bem mais próximo, né, a implantação de ilhotas do pâncreas, aliás, né, que elas favorecem, né, a produção de insulina e glucagon, células cerebrais, células vermelhas do sangue, tecidos do olho, né? Agora, um pouco mais distante, né, ainda em estudo, poderia também acontecer xenotransplante, né, do coração, do rim, fígado, intestino e pulmão. A clonagem terapêutica, ela pode, né, favorecer a questão da diabetes, né, do câncer, mal de Parkinson, Alzheimer, né, células-troncos também para se reproduzir, e regenerarem, né, nas áreas que são afetadas por esses problemas. Não só esses, né, esses foram alguns que eu citei aqui. Bem, o que é a bioética? A bioética, ela discute, né, o que é certo e o que é errado nessas pesquisas, como, por exemplo, nesse caso da clonagem, né, para poder acontecer, de fato, o sucesso do clone da ovelha Dolly, foram descartados diversos embriões. Então, nesse caso, imagine no caso de um ser humano que é considerado, né, um embrião já é considerado uma vida, né, quantas vidas seriam descartadas. Então, isso é colocado, né, como temática de discussão para a bioética, e toda pesquisa que tiver, né, que acontecer tem que passar pela comissão, certo, de julgamento, para saber se ela pode acontecer ou não. E para finalizar, né, deixo a dica aqui que vocês respondam questões de vestibulares contendo conteúdo de clonagem e células-troncos. Um abraço e bons estudos!